Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Estamos abrindo o seminário da família, como flechas, e eu fiz questão de trazer minha família aqui no altar, porque a família ela é o modelo de Deus, ela é o pilar mais importante que nós temos na sociedade. Como diz o pastor Silas Malafaia, só existem duas instituições que Deus criou, a igreja e a família. Na verdade, a ordem é a família e a igreja. Então a igreja ela é um plano de Deus, ela é um projeto de Deus, é uma ideia de Deus. Por isso que Satanás ele tem tentado destruir a família há séculos. Porque a família, os pais são responsáveis pela formação da nossa identidade e do nosso caráter. Então hoje nós queremos iniciar esse seminário, crendo que o Senhor vai acrescentar na sua vida, vai abençoar a sua vida, conhecimento, muito conteúdo. Eu acredito que muita coisa vai ser desatada na tua mente, você vai encarar os desafios que você tem com a sua família de uma forma diferente. Amém? Coloque-se em pé, pegue sua Bíblia em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, porque Deus ele tem uma bênção para a nossa família. Para aqueles que professam a mesma fé de Abraão, estão debaixo da bênção de Deus. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler o versículo 3 apenas, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Talvez sua versão seja diferente. Alguns diz nações, outros povos. Mas a minha versão diz famílias. Então a nossa família, debaixo de princípios bíblicos, ela será abençoada. Você já percebeu que é tão difícil para a gente se movimentar para fazer alguma coisa pela nossa família? É uma luta muito grande. Por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de expressar amor dentro da nossa própria casa. Os nossos entes temos dificuldade de ministrar o amor de Deus. Às vezes somos mais simpáticos, carismáticos, alegres fora de casa do que dentro de casa. Então eu quero dizer para você que nesses dias Deus vai trazer uma cura sobre a tua família. Deus vai te dar novas direções. Amém? Pega aí na mão do irmão que está ao seu lado. Quer falar alguma coisa, irmão? Vamos levantar nossa voz em oração. Quero profetizar na sua vida. Liberar a bênção do Senhor na sua vida. Declaro em nome de Jesus. Os milagres do Senhor na sua vida. Contemple as bênçãos do Senhor na sua família. Ah, se tu voltasse agora, se tu viesse agora, eu correria pra você. Seja abençoado essa noite. Receba a visitação do Espírito Santo na sua vida. Receba o milagre de Deus agora. Eu quero que você contemple a cura, o milagre, a bênção do Senhor na tua casa. O Senhor vai prosperar os caminhos da tua família. Oh, eu posso ver. Os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. também me lançarei ao Você está debaixo dessa nuvem. se até os anjos se Pai, como profeta do Senhor, eu repreendo todo o ataque do diabo contra a família do teu povo. Nós estamos debaixo da bênção de Abraão. Oh! Alabaxerei, baraba. Seja abençoado. Depois desse seminário, Deus vai mudar a atmosfera da tua casa. Você pode crer conosco. Você pode se apoderar dessa verdade. Qual é o posicionamento que você vai tomar essa noite em Deus? Senhor, nós contemplamos essa verdade, Pai. Somos abençoados por Ti. Recebemos a Tua palavra. Vai quebrando, Espírito Santo, toda barreira essa noite.
para a vida de cada um dos teus filhos. Eles, se você conhece a canção, adore ao Senhor com ela. E os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão, até os anjos se prostram. E os 24 anciãos, me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Seja tocado. Os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Me lançarei ao chão. Está começando. Está começando um novo momento na sua vida, uma nova fase. Deus encerra algo hoje e começa algo novo hoje na tua vida, na tua família. Toda maldição está sendo quebrada. E o histórico de restituição de Deus sobre a tua vida começa hoje em nome de Jesus. Você não vai arrastar coisas velhas mais na sua vida. Santo, Santo, poderoso. Deixa fluir sua adoração, seu louvor, Senhor. Eu via um coral cantando. Santo, Santo, poderoso. O trono vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando. Santo, Santo, poderoso. O trono vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando. Santo, Santo, poderoso. Até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Pode tomar seu assento. E vamos dar início à nossa primeira ministração dessa noite. Quero convidar o pastor Orlando, que vai trazer a primeira palestra dessa noite, primeira ministração, que tem como título Ensinando pelo Exemplo. Amém? Deus use poderosamente, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém? Amém? Eu não costumo dizer boa noite. Na verdade, eu acho melhor dizer graça e paz. Essa é a forma de nós nos comunicarmos. Queridos, graças a Deus, nós temos mais uma vez a oportunidade de estar aqui, neste púlpito, e dessa vez para falarmos de um assunto que com certeza não é novo para nenhum de vocês. Famílias, um seminário de famílias falando sobre o cotidiano da família. Nós, como já foi aí adiantado pelo apóstolo, temos como tema hoje ensinar pelo exemplo.
pelo exemplo. Porque é muito fácil falarmos, é muito fácil você dizer palavras bonitas para as pessoas, para seus filhos, para os seus amigos, mas quando você não dá o exemplo, fica difícil de você ter o crédito, porque você não dá o exemplo. E aí tem aquele jargão popular: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas isso não pega bem. O que tem que ser, você, até porque somos cristãos e precisamos viver o que nós pregamos. Ou vice-versa, pregarmos aquilo que nós vivemos, um exemplo. E nesse estudo que nos foi passado para ensinar, vamos abordar alguns assuntos e ver alguns exemplos bíblicos, né, alguns fundamentos bíblicos, para que nós possamos aprender um pouco e colocar isso em prática nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Amém? E eu quero convidá-los a lermos um texto da palavra que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e versículo 6. Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte. Os irmãos encontraram? Amém? Aliás, nós vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Paulo escreve o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Amém? O autor desse estudo, ou do livro na qual está sido tirado esse estudo, é o pastor Luciano, e ele escreve esse livro, e no capítulo 8 ele nos dá esse tema, ensinando pelo exemplo. E ele diz assim: certa ocasião uma pessoa nos perguntou qual era um dos elementos que consideravam ser dos mais importantes na criação dos filhos. A pergunta por si já excluía um assunto tratado antes da dependência de Deus, tanto dos princípios universais da sua palavra, como da orientação personalizada do seu espírito. Nossa resposta, ainda que sem consideração prévia, foi exata e instantaneamente a mesma: o exemplo dos pais. O modelo planejado pelo Criador para toda a humanidade é muito específico. O Eterno trabalha com referências que servem de exemplo aos outros. Isto é um fato incontestável nas Escrituras. A vida cristã é, em especial, a liderança do corpo de Cristo e deve ser fundamentada no exemplo. O maior ensino que podemos transmitir aos nossos filhos
é o exemplo. E aí, ele cita esse exemplo que nós lemos, esse versículo, quando Paulo escreve, né? Quando ele diz que aplicou essas coisas a ele, ou uma disciplina severa na sua vida, na sua trajetória cristã. Quando a gente lê o contexto desse versículo de 1 Coríntios 4, 6, Paulo falando das suas lutas, falando da sua conduta, falando da maneira como ele via o mundo cristão, e ele aplicando essa disciplina na sua vida para servir de exemplo àqueles a quem ele ensinava. E ele vai relatar isto nesse versículo dizendo: aplicamos isto, a minha vida, a vida de Apolo, para servir de exemplo para que vocês aprendam. Amém? Muitos pais querem, por exemplo, que é o mais comum nas famílias, é o pai não quer que o filho beba. Não, meu filho, você não quer que você beba cachaça. Ah, meu filho não usa droga. Ah, meu filho, você não pode ir para a festa. Ah, meu filho não faz aquilo. No entanto, ele faz todas essas coisas. Bebe, trata mal a esposa, bate na esposa, maltrata os filhos, os outros irmãos. Ele não dá um exemplo para que o filho possa seguir. E a máxima é verdadeira. O povo diz: casa de pai, escola de filho. O que nós somos, o que nós nos tornamos, muito tem a ver com aquilo que nós aprendemos ou observamos no nosso lar, onde nós fomos criados. Isso reflete na nossa vida. Lá na frente, tem coisas que é involuntário que você vai fazer, e às vezes quando você mergulha numa reflexão profunda, você vai perceber que aquilo de alguma maneira aconteceu lá na sua casa no passado, e aquilo de alguma forma está influenciando as suas ações nos dias atuais. Porque é a questão do exemplo. E Paulo continua, ele escreve também, ele diz assim: eu não escrevo essas coisas para vocês, para que vocês fiquem envergonhados, para admoestá-los como a meus filhos amados. Ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Amém? Amém? Glória a Deus. Paulo, ele por mais de uma vez, nas suas cartas, ele escreve isso: sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E, de certa forma, os nossos filhos, eles querem nos imitar. Quando eu era mais jovem, esse tempo, né? Eu tinha um físico diferente, não tinha essa melancia aqui, era bem mais atlético. E era o desejo do meu filho era ser igual a mim. Queria ter um físico igual a mim. Sempre que ele dizia: eu quero ser igual ao pai. Né? Ou seja, era um desejo que ele tinha. Mas isso pode se referir ao físico, pode se referir à maneira como você se veste, pode se referir ao seu trabalho. Ah, meu pai é médico, eu quero ser médico. Nós conhecemos famílias que todos os filhos, toda a família do pai, mãe, filhos, todos são advogados, todos são médicos, porque eles viram esse exemplo no pai e querem ser igual, e até melhores. E muitos se tornam melhores. Mas a questão é que, no decorrer da vida, os filhos, os pais, têm deixado de dar exemplo. Agora, exemplo, não se pode dar exemplo
sem ter uma disciplina aplicada. Primeiro a si mesmo. Porque quando nós pensamos que aquilo que eu faço, meu filho está vendo e ele está aprendendo, eu tenho que me policiar. Eu preciso aprender a regar as minhas palavras e as minhas ações, para que elas não influenciem de forma negativa a vida dos meus filhos. E isto estão todos nos setores da vida. Então está dizendo que nós devemos ensinar pelo exemplo. E aqui nós podemos perceber que Paulo, quando ele fala de uma relação específica entre pais e filhos. Ele escreve à igreja de Corinto, advertindo eles e dizendo: olha, eu estou tratando vocês como meus filhos, porque na verdade vocês são meus filhos na fé, eu gerei vocês pelo meu evangelho. Foi isso que ele fez. E aqueles que nós geramos, porque Deus nos concedeu a gerar, nós não devemos dar bons exemplos para eles? Então, hoje a gente fica olhando e as pessoas vão sempre dizer o seguinte: isso é coisa de velho, são antiquados. Infelizmente, essa é a dinâmica, é isso que as pessoas veem. Porque quando você vai falar de algo que eu vi, que meu pai aplicou a mim, e eu aprendi com meu pai, valores éticos e morais, que hoje estão negligenciados. E o resultado está aí fora. Uma geração chamada de nem, que nem trabalha, nem estuda. Por que existe essa geração? Porque uma disciplina deixou de ser aplicada. Um exemplo deixou de ser dado. As pessoas estão se preocupando demais em ter bens materiais, em ter ser bem-sucedido nas suas carreiras, e esquecem da disciplina aos filhos, do exemplo para os filhos. Deixam-os à sua própria sorte, aprendendo com quem não deveria ensiná-los. Isto é uma questão até de educação, porque quando se pensa que educação é na escola, está totalmente enganado. Quem ensina é o pai, é em casa. A educação de filho é em casa. Então, este exemplo precisa estar em nós. Jesus ele nos deu exemplo. Quando um dia Jesus reúne os seus discípulos, e aí quando eles estão ali, ele conversando com eles, ele pega uma toalha, pega uma bacia com água e lava os pés de todos os seus discípulos, um a um. Depois ele enxuga os pés, e até teve um que não queria, e no final, Jesus simplesmente faz uma pergunta para os discípulos: vocês compreendem o que eu fiz com vocês? Vocês entenderam isto? Porque naquele contexto, naquela situação, eles estavam pensando, era nós que deveríamos lavar os pés dele. E ele vinha lavar os nossos. Como é isto? Daí a pergunta: vocês compreendem? Eu fiz isto para servir de exemplo para vocês fazerem o mesmo com os discípulos que vocês vão gerar, para aqueles que vocês vão ensinar. Então, meus irmãos, tudo o que nós fazemos tem alguém que está observando. Então, dentro de casa é o lugar que nós temos que dar o maior exemplo. Vocês sabem,
e eu acredito que isso não é surpresa, quais são as pessoas mais difíceis de você ganhar para Jesus? Quem? Por que Jesus disse, os inimigos são os da sua própria casa, a sua própria família? Sabe por quê? É porque muitas vezes nós não damos exemplo. Muitas pessoas que estão na igreja, muitos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e eu não estou dizendo que esta pessoa não é crente, mas dentro de casa ele não dá um exemplo de crente. Na igreja ele vai todo dia, ora, lê a Bíblia em casa às vezes, mas no tratar da pessoa, no tratar com o filho, no tratar com a esposa, no tratar com os amigos, as pessoas estão vendo, olhando o seu comportamento. E eu já ouvi, e creio que não é surpresa para os irmãos aqui, de que já ouviram pessoas dizendo assim, ser crente igual isso daí, eu prefiro ir para o inferno. Meus irmãos, é triste falar isto, mas isto é fruto de um mau exemplo, de uma falta de exemplo. Jesus deu exemplo. Para que nós não apenas sejamos exemplos para filhos, mas sejamos exemplos para os nossos amigos, para os nossos irmãos em Cristo. Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E ele disse mais, vós sois a luz do mundo, portanto brilhe a luz que está em vocês, amém? Amém. Esta luz tem que brilhar, e porque nós somos filhos, porque nós somos luz, nós temos que ser diferentes, mas não é com palavras bonitas que nós vamos fazer isso. É muito fácil falar e falar. Tem pessoas que são influenciadas por a palavra, por aquilo que ouvem. Mas o exemplo é maior. O exemplo que tem que ser dado. Se o próprio Senhor Jesus ensinava por meio do exemplo e não apenas por meio de palavra, como questionar a eficácia de tal pedagogia? Não dá para você questionar que o exemplo é a melhor forma. Eu vi atribuído a algumas pessoas, diz assim, ensinar pelo exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma de você ensinar. Os grandes filósofos do mundo, o cientista Einstein falou isso. Não existe ensinar pelo exemplo, não é uma forma, é a única forma, é a única maneira. Porque você tem que falar, mas tem que fazer. É a história, você tem que provar aquilo que você fala. E o pastor, ele nos conta uma experiência, né, dele, que ele aprendeu desde cedo a importância da leitura e do estudo bíblico. A impressão é que esse entendimento parece estar desde sempre dentro de mim. Palavra do autor do livro. Não recordo de momentos em que meus pais tenham dado uma aula teórica sobre o assunto, mas entre as minhas memórias mais fortes e usuais está a imagem de meu pai lendo e estudando a Bíblia por longos períodos, dia após dia, lendo, estudando a figura das Bíblias em várias versões de línguas abertas em cima da mesa da sala de jantar. Foi isso que ficou gravado na minha mente e no meu coração. Eu, apesar de ter aceitado Jesus
já não faz tanto tempo assim, mas eu cito como exemplo o meu sogro, que é um homem que serve a Deus desde sempre. E ele, quando foi morar numa cidade, na verdade não era uma cidade, era uma vila ainda, ficava a 15 quilômetros da cidade de Imperatriz, e eu me lembro de domingo de manhã, a igreja ficava mais ou menos lá naquele posto que tem ali, se não um pouco mais longe. E de manhã ele saía, e como se costuma dizer lá no Maranhão, né? É um dito popular, a reca de filho, né? Ele tinha muito, tinha apenas 10. Então, eles iam todos do lado, tudo na frente, iam tudo para a igreja. Mas no dia que não ia para a igreja, todos os dias, ele se levantava pela manhã e fazia o que hoje não se faz mais, o culto doméstico. Pegava a sua Bíblia, lia, explicava e orava com seus filhos. E hoje, talvez tenha um ou dois que não sirva a Jesus. Mas alguns deram uma volta no mundo, andaram, quebraram a cara, e aí quando lembrou do exemplo do seu pai, hoje servem a Jesus. Amém? Amém. Exemplo. Mas hoje é raro, você não vê mais essa disciplina, esse exemplo de pais ensinando ou fazendo o chamado culto doméstico. Isso está extinto. Não é a primeira coisa que os pais estão fazendo. Levantar-se, pegar a sua Bíblia e ler, e quando o filho acordar, pelo contrário, estão deixando ele dormir até 10 horas da manhã. E ainda bota um apelido, é um bichinho, não é mais um filho. Deixa o bichinho dormir, não vai fazer nada. Vocês estão entendendo que está deixando de ser um filho, agora é um bichinho. Deixa o bichinho dormir. Para que acordar? Então, meus irmãos, precisa-se ter exemplos, mas mais que tem que ter disciplina. Deus exige isto de nós. Você viu, lembra do versículo que o apóstolo leu aqui? Quando Deus chama Abraão, ele diz o quê? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar para que eu te... Mas o que Deus diz para ele? Qual é a recomendação? Ser tu uma bênção. Deus está dizendo a Abraão, seja um exemplo, seja um modelo, porque em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Amém? Agora, se você foge do padrão, se deixou o modelo, alguma coisa vai dar errado. Isso não vai dar certo. Num depoimento da esposa do pastor Luciano, ela disse que um dia estava na igreja e uma senhora, logo após o culto, veio uma senhora e disse: eu queria que você me ensinasse a técnica, o que que você faz, como é que você ensina seu filho para eles se comportarem dessa maneira. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e aqui não quero, é só apenas um título de um comentário, mas se tem uma coisa difícil, é de você controlar crianças. Realmente, às vezes, o pastor está aqui e o menino chega, pega na perna e pega no microfone e corre para um lado e para o outro. E às vezes, quando a gente não tem o culto das crianças, realmente dentro do templo fica difícil de você
né, controlar a criança. Não é uma situação fácil, mas pode ser feito. E aí, essa senhora estava perguntando por que elas viram os filhos desses casal de pastores, na adoração, eles estavam com o rosto em terra. E aí ela disse, olha, eu na verdade nunca ensinamos eles a ficarem dessa maneira. Nunca foi instruído, meu filho, vocês têm que adorar com o rosto em terra. Mas ela se lembrou que é dessa forma que eles adoram. Quando eles estão orando na casa deles, é desse jeito que eles fazem. Eles botam o rosto em terra. Quando eles estão no altar, eles botam o rosto em terra. Quando eles estão numa palestra, num seminário, eles adoram com o rosto em terra. E isto ficou gravado na mente de seus filhos. Que é isto? Um exemplo. Então, quando chegou o momento, aquelas crianças voluntariamente, sem o pai dizer, olha meu filho, vai adorar, bota o rosto. Eles fazem isto voluntariamente. Porque foi isso que eles aprenderam. Foi isso que eles viram dentro de casa. Então, isto é muito significativo. Nós temos que ter este exemplo. E na vida cristã não é diferente. Meu irmão, ele era membro da Igreja Assembleia de Deus e ele foi colocado como professor de escola bíblica. E um dia ele tinha que dar um estudo para a classe, um estudo sobre casais, um estudo relacionado a famílias, um estudo sobre casais. E quando ele estava se preparando, quando ele estava pronto para dar aquele estudo, ninguém mais e ninguém menos que o Espírito Santo disse para ele, você não pode dar esse estudo. Aí ele foi conversar comigo, disse, rapaz, o Espírito Santo disse que eu não posso dar esse estudo. Mas a razão era simples, ele não era casado. Então, como ele poderia dar um estudo para casais se ele não era casado? Se ele não tinha experiência de casal? Ele não sabia. E ele não podia ser um exemplo, ele não podia falar disto. Então o Espírito Santo cobrou. E ele morava com uma mulher há 10 anos. E naquela ocasião disse, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está pensando em arrumar outra esposa? Não, e o que é que te impede de casar? Se Deus está dizendo que você precisa casar, agora você não quer dar o exemplo? Então, como é que você vai cobrar um líder, cobrar da igreja, que aqueles que não são casados, que o façam, aqueles que são demasiados, que deixem essa condição, se ele próprio não é um exemplo porque não era casado? Então, exemplo. E esses exemplos que a gente está falando aqui, de ensinar, não se reflete apenas à vida de filhos, não. Em todos os setores. Mesmo na vida cristã, quando nós estamos ensinando, se nós não praticamos. E, diante de tudo isto, fica a lição que nós devemos ser exemplos para nossos filhos em tudo. Em todas as áreas. Mas tem outra coisa. Todos nós temos, quando somos na nossa infância, é muito próprio de toda criança, tem um herói. Quem que não já teve um herói? E na maioria das vezes, o nosso herói é o nosso pai. Porque o herói é aquele que te salva de alguma situação adversa.
é aquele que te socorre. E quem faz isto, geralmente, é o nosso pai. Mas a gente tem que se perguntar, eu tenho sido um herói para o meu filho? Meu filho, como é que qual é a visão que ele tem de mim? De que forma ele está vendo? Eu estou sendo um exemplo para ele no futuro? Já vi pessoas dizer, eu não quero ser igual ao meu pai. Não quero ser igual ao meu pai. E não é porque o pai era pobre ou era rico. Não. É pelo seu comportamento. Pelo exemplo que ele estava dando. Então, quando essa criança deixou de ser criança, diz, eu não quero ser igual ao meu pai. Porque o exemplo que ele viu a vida toda foi ruim. Foi um mau exemplo. E o autor também nos diz que a falta de exemplo, ela também é prejudicial. Se você não dá o exemplo é bom. E pode ser um exemplo bom ou mau. De qualquer maneira, sendo um bom exemplo ou sendo um mau exemplo, ele vai influenciar de alguma forma a vida do seu filho. Ou de outras pessoas, de outras classes sociais. Mas quando se trata de filhos, olha o que aconteceu com esse homem, Abraão. Abraão, quando houve uma seca, houve uma situação de calamidade na terra de Canaã, ele teve que se refugiar no Egito. E quando ele que ele entra na terra do Egito, diz a Bíblia que ele chamou a sua esposa e fez um acordo com ela. Disse, olha, quando nós entrávamos lá, tu não disse que é minha mulher. Esses caras vão querer me matar para ficar contigo. Então aí façam isso, mas porque você é minha irmã, você disse que é minha irmã, e eles vão preservar a minha vida. E assim eles fizeram. Nós conhecemos essa história, sabemos o que aconteceu, ela foi levada para o palácio do faraó, enfim. Depois ele descobre isso aqui e devolve a esposa de Abraão, enfim. Os anos se passam, Abraão não fez mais esse tipo de atitude. A Bíblia não relata que Abraão voltou a fazer isto. Mas com certeza, Isaac, o seu filho, vai fazer o quê? A mesma. Sabe por quê? Ele não viu isso do seu pai. Ele não estava presente. Mas certamente, em aqueles saudosos momentos, naquelas reuniões de família, ele contava isso. Ele falava essas histórias. Sua mãe dizia, olha, quando nós fomos para o Egito, lá eu era nova, bonita, e aí chegava lá e seu pai com medo, né? E aí quando ele vai também para uma outra terra, ele faz a mesma coisa. Porque os exemplos, eles podem se repetir, ou bons ou maus. Vão fazer a mesma coisa. Por isso que nós temos que dar bons exemplos. Ser modelo. Um modelo que possa ser seguido, não apenas por nossos filhos. Porque nós também temos que lembrar que nós temos um pai chamado Deus. Um pai que nos dá liberdade condicionada. Tudo que Deus nos dá tem uma condição. Mas em tudo Ele exige de nós exemplo.
sermos exemplos. Então, nós observamos que Jesus, um dia, ele ensinando, a Bíblia diz assim, lá em Mateus, no capítulo 23, de 1 a 3, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Olha aí. Jesus ensinando as multidões, Jesus instruindo os seus discípulos. E aí o povo naquele tempo tinha uma obediência à lei, tinha os sacerdotes, tinha os escribas, tinha os fariseus, e eles até diziam coisas boas. Jesus reconhece isso. Ele diz, olha, façam e observem o que eles disseram a vocês. São coisas boas. Mas o que eles estão fazendo, não imitem. Não façam, porque são maus exemplos. São maus exemplos. Portanto, nós precisamos ter isto na nossa mente, que nós precisamos ser exemplo, precisamos dar exemplo. Um dos filhos desse casal, ele fala uma coisa, que às vezes a gente não se apercebe disso. Ele fala da vida de seu pai, que eles estavam preparados para ir uma viagem e tiveram que ir de imediato numa loja de conveniência, e o carro estava com as malas, estava tudo, e aí muito apressado eles foram lá nessa loja de conveniência. Ao sair da loja, o pai dele foi dar uma ré e encostou num carro, mas somente encostou aqui. E ele saiu apressado e olhou, e ele também foi olhar qual é o dano que tinha sido causado no carro, e viu que não tinha ralado nada. Aí ele disse, não, está tudo bem, vamos embora. Mas o pai dele disse, não, espera aí. Ele voltou na loja de conveniência e saiu perguntando de uma por uma as pessoas quem era o carro que estava lá fora. E daqui de fora, ele observando pelo vidro, ninguém era o dono. Aí o cara apontou para um prédio, ele foi no prédio do outro lado da rua, encontrou o dono do carro, e lá o homem veio para olhar, ele veio mostrar que tinha encostado no carro. O homem disse, não, mas está tudo bem, não amassou nada. Ele disse, não, mas está aqui meu telefone, está aqui meu endereço, se tiver alguma coisa posterior que o senhor vê aqui, você liga para mim reparar o seu erro. Exemplo. Amém? Amém? Exemplo. Porque a maioria das pessoas, um dia desse eu presenciei uma cena ali na feira, uma mulher foi afastar o carro e pum, bateu no outro carro. E ralou. Só que o dono do carro estava lá dentro da feira. Aí o marido dela veio e aí ela desceu. Não, bati no carro. E ele disse, o homem está lá para dentro, vamos embora. Entrou no carro. Quando o homem sair de lá, não vai saber nem quem bateu. E o carro está ralado. Isso não é um exemplo. É um exemplo de honestidade, é um exemplo de um cidadão que deve ser feito. Então, tem esse caso, né, que ele fala. E como já falamos aqui, a força do exemplo pode ser tão penetrante nos filhos que até de forma inconsciente a conduta se repete. Foi o que eu estava falando aqui a respeito do Isaac com Abraão. Por isso que, às vezes, tem coisas que você viu seu pai fazer a vida inteira. E em dado momento, você faz do mesmo jeito. E não é surpresa quando quem aqui já ainda não ouviu da sua mãe ou de seu pai, quando você faz uma coisa igual ao teu pai, não é? Aí o outro dali diz assim, olha, igual a mãe dela. Por quê?
O que faz isso? O que produz esse efeito? É a observação diária, é o convívio. É a pessoa com quem nós passamos mais tempo, é nosso pai, é a nossa mãe, e é eles que nós imitamos. Porque é a questão do gene, é a questão do DNA, está em nós. Mas tem a questão, não é só o sangue, não é só o sangue, tem a questão do exemplo. E nós, meus irmãos, vamos caminhar e daria para a gente passar uma noite toda, infelizmente nós não temos todo esse tempo. É claro que Jesus não tratava exclusivamente do aspecto paterno para com os filhos. Se referia às crianças de um modo geral. Em contrapartida, não há como negar que, ao tratarem com seus próprios filhos, os pais também estão incluídos nessa advertência de não fazer tropeçar os pequeninos. Jesus, quando estava lá com as crianças, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. E disse: quem fizer tropeçar um desses pequeninos. Interessante que a palavra traduzida por pedra de tropeço, que está na Bíblia, no original é escandalizo. O seu significado no grego é colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho sobre o qual alguém pode tropeçar e cair. O escandalizar isto é colocar uma pedra no caminho de alguém. E involuntariamente, a gente... e aí a ideia que se deriva da palavra, ou o exemplo, é bem abrangente com o aspecto metafórico. Ou seja, isto você não pode ser um mau exemplo, porque você pode servir de uma pedra de tropeço no caminho de alguém. E é principalmente na sua família. Então, a raiz da palavra vamos seguir um pouco, diz assim: devemos compreender que Cristo não anunciaria juízo distinto sobre um ato que não pode ser considerado errado. Jesus, ao mencionar o risco de escandalizar os pequeninos, destacava a gravidade do ato, e os pais não podem ignorar o aspecto que um escândalo pode ter na vida dos filhos. Acreditamos que essa é a razão pela qual o Espírito inspirou Paulo a admoestar os seus progenitores. E ele escreve: e vocês, pais, não provoquem os filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E queremos destacar que quando nós falamos sobre ensinar pelo exemplo, a sua eficácia independe da qualidade do exemplo transmitido. Qualquer tipo de conduta, provável ou reprovável, exercerá algum tipo de influência sobre os filhos. Tal constatação deve gerar em torno de nossos corações. Criar filhos é uma coisa séria. Amém? E nós estamos que pensar que Paulo, ele escreve, e acho interessante, quando ele fala de Timóteo, ele diz: este é o meu verdadeiro filho na fé. E Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós geramos filhos naturais, mas também geramos filhos espirituais. Amém? Amém. Portanto, numa esfera ou na outra, você ou nós temos que ser um exemplo. Amém? Amém? Aqui tem algumas considerações que o autor faz, mas eu vou fazer disto apenas umas perguntas, a pergunta retórica. Ele diz assim: sabemos que o ensino por preceito necessita ser respaldado por meio do exemplo.
Você diria que a educação que tem dado aos seus filhos é sustentada por um bom exemplo? Alguma área específica que você reconhece que deveria corrigir para evitar a hipocrisia e para poder ministrar melhor aos seus filhos? Averiguamos que, mesmo sendo imperfeitos, ainda podemos servir de exemplo, até mesmo quando erramos. Como você age quando erra? Ou diante de seus filhos? Não responda. Pense. Medite sobre isso. Entendemos que foi movido por esses valores. Paulo, vamos destacar aqui o que Paulo escreve aos Gálatas, né? Ele diz, podemos destacar ainda outras declarações de Paulo sobre o exemplo aos irmãos da Galácia. Ele disse, sejam como eu sou. Essa era a didática mais contundente do apóstolo. Aos santos de Filipe ele asseverou, irmãos, sejam meus imitadores, observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Desse modo, o apóstolo aos gentios não apenas chamava para si a responsabilidade da conduta exemplar, como também esperava que outros se levantassem como referência, produzindo a pedagogia do seu exemplo, de modo que pudessem alcançar mais pessoas. Amém? Amém. Como disse, se queremos educar bem os nossos filhos, se queremos gerar filhos espirituais, precisamos ser exemplos. As pessoas não vão olhar nas tuas orações cumpridas, as pessoas não vão te seguir porque você canta bem, mas elas vão olhar no seu exemplo, na conduta que você tem, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Fiquem em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Muito bem, queridos. Esta é uma primeira parte que nós estamos encerrando essa palestra de dar exemplo. Precisamos ser exemplo. Pensa na tua vida, olha, revê os fatos, revê aquilo que você tem feito, a sua conduta, como é que você tem se relacionado com os filhos, com a tua esposa, com os teus pais, se você tem sido exemplo para os teus irmãos em Cristo. E nesta noite, Deus, nós nos dirigimos a Ti nesta noite, Pai, agradecidos, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, nos trouxe a Tua presença, Deus, para juntos aprendermos do Senhor, olhando para a vida dos homens que Tu escolheu para ser os Teus ministros, aqueles que deram exemplos para que nós pudéssemos seguir. Deus, ensina-nos nesta noite a sermos modelos, a sermos uma bênção, como Tu ordenou a Teu servo Abraão, que em nós não seja abençoada apenas a nossa família, mas todas as famílias que nos cercam, todas as famílias da terra, todas as famílias dessa igreja possam ser abençoadas, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, é aquele que nos chamou para Te servir com alegria e com interesse de coração, Pai. E nesta noite, Deus, eu quero apresentar mais uma vez as famílias desta igreja, as famílias do MSA, que o Senhor toque cada mente, cada coração, que o Espírito Santo possa estar ministrando em cada vida nesta noite, Pai, ensinando a ser um exemplo, a mostrar que a sua vida foi transformada pelo poder do Teu Evangelho, Pai. E nesta noite, Pai, nós queremos consagrar as nossas vidas, as vidas dessas famílias ao Senhor. Pais, filhos, que todos possam crescer no conhecimento, crescer na adoração, crescer na santidade, Pai, e se tornar um modelo que possa ser seguido por muitos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter um intervalozinho, gente, rapidinho. Vocês podem tomar um Nescauzinho quente que tem ali, um café. Rapidinho, só para a gente poder. Quem quiser comprar din-din, tem din-din para vender ali.
Tudo para construção. Deus